Está começando o segundo episódio da série de podcasts Experiência do Paciente, uma parceria entre a TV Câmara e o Hospital Estadual de Jataí, Dr. Serafim de Carvalho, o EJE, e o tema de hoje é segurança do paciente e como estão interligadas a segurança e a experiência do paciente. A importância de um ambiente seguro para proporcionar um cuidado mais humanizado e eficiente. E para falar sobre isso, estamos recebendo mais uma vez a psicóloga Larissa Hoff, coordenadora multiprofissional e coordenadora do projeto de experiência do paciente. Obrigado mais uma vez, Larissa, por sua presença. Eu que agradeço mais essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a experiência do paciente, agora vinculando a importância da segurança do paciente. Exatamente. E pela primeira vez, né, nessa série, estamos recebendo o diretor do EJE, Juliano Rocha. Seja muito bem-vindo, diretor. Muito obrigado por sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de a gente falar mais um pouco sobre esse projeto, que vai transformar, tem transformado nosso hospital para a melhoria mesmo do usuário, aquele que procura numa situação de vulnerabilidade, de doença, de sofrimento, para que ele possa se sentir um pouco melhor diante da necessidade ali e de forma mais segura, né? Exatamente. E também estreando aqui nessa série de podcasts a enfermeira Nayana Carvalho Soares, ela que é a enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente. Seja muito bem-vinda, Nayana. Obrigada. Agradeço o convite da Larissa, junto com o Dr. Juliano, para estar aqui falando da segurança do paciente, que é uma proposta nova, né, dentro da saúde, que aumentou muito, né, a fala da segurança do paciente durante a pandemia, e a gente permanece lutando ali pelos pacientes e tentando trabalhar da melhor forma possível, trazendo a segurança e a qualidade do serviço. Isso mesmo. E antes da gente entrar nas perguntas, né, vamos perguntar um pouco aqui sobre esses dois estreantes, né? Falar um pouco sobre a formação de vocês, né, a trajetória até aqui, começando com o diretor Juliano. Bom, de formação, eu sou médico, né, cardiologista e arritmologista. Sou daqui de Jataí, cresci aqui, né, morei muitos anos fora para minha formação e depois trabalhando durante muito tempo, mas estou aqui de volta desde 2018. E em 2021 entrei no hospital como diretor técnico e já em 2023, no início, eu assumi a direção geral do hospital. Então, quase todo o tempo da estadualização eu estive lá também, presente, enfrentando os desafios, né, da gestão de um hospital público. Fácil não. E você, Nayana? Eu me formei pela Universidade Federal de Goiás. Eu sou da segunda turma de enfermagem aqui de Jataí. Oh. E aí sou daqui de Jataí também. Permaneci aqui, me pós-graduei em terapia intensiva e emergência, que foi meus primeiras oportunidades de emprego. Trabalho no hospital, né, desde 2015. E aí vim fazendo carreira ali dentro. Tive a oportunidade de ir para a parte administrativa quando estadualizou. Trabalhei um pouco de uma forma mais direta com o Dr. Juliano. E aí agora estou na segurança do paciente. Muito bem. Então agora vamos entrar nas perguntas. E a primeira pergunta é: como você definiria a relação entre segurança do paciente e experiência do paciente no ambiente hospitalar? Quem vai responder primeiro? Bom, a gente vem falando muito sobre a experiência do paciente, né, e o quanto ela engloba toda a trajetória do paciente dentro do ambiente hospitalar. E para a gente falar de experiência do paciente, nós não podemos deixar de falar da segurança do paciente. Porque não adianta nós estendermos um tapete vermelho para o paciente, fazermos festinhas de aniversário, instituirmos diversas políticas de humanização ou até mesmo de distração para o paciente, se a gente pode correr o risco desse paciente vir a enfrentar um evento adverso dentro da unidade ou um incidente. Então, dentro da política nacional de experiência do paciente, dentro das normativas do que a gente chama de experiência do paciente, a segurança do paciente é o pilar mais importante. Nós precisamos manter o paciente seguro para que ele possa considerar qualquer outro cenário dentro da experiência. Então, a experiência do paciente ela vem assim, em parceria mesmo com a segurança do paciente para a promoção de uma saúde de qualidade
resolutiva e humanizada dentro do ambiente hospitalar. Tá certo. E quais são os principais protocolos e práticas que visam garantir a segurança do paciente no ERG, Nayana? Sim, a segurança do paciente ela é constituída por 6 metas. Essas metas é a base da segurança do paciente e ela é mundial. Então, a primeira meta é a identificação correta do paciente. Essa identificação ela está ligada ao uso de pulseira do paciente. Então, todas as pulseiras dentro da nossa instituição, e faz parte do protocolo, tem que ter minimamente 3 indicadores, que são 3 informações. Que seria o nome completo do paciente, o nome completo da mãe e a data de nascimento. Todos os pacientes que estão internados, eles precisam ter uma placa de identificação no leito, com essas mesmas informações e algumas informações a mais, como riscos, né? Qual risco esse paciente tem? É um paciente idoso que tem risco de queda? É um paciente que tem risco de ter uma trombose por ficar muito tempo no leito? Então, tem esses riscos também e se ele tem alguma precaução, né, que faz parte dos riscos de infecção ali, de contaminação entre pacientes, de infecção. E também a gente fala na questão dos acompanhantes estarem identificados, né? Se eu estou lá acompanhando alguém, qual paciente eu estou acompanhando? Porque muitas vezes o profissional, né, está lá trabalhando, a equipe muitos pacientes, né? Tem setores que tem um número grande de leito, então eu preciso saber se aquele acompanhante realmente é do meu paciente. E a gente trabalha basicamente uma tríade, né? Que eu falo. É assim, vamos supor, eu estou lá, sou paciente, ganhei a minha pulseira. Me pediram um exame, então a pessoa do laboratório que vem coletar, ela precisa perguntar qual é o meu nome. Porque eu preciso falar o meu nome completo, ela precisa confirmar na pulseira, confirmar no pedido. Então, isso é a primeira meta de um cuidado seguro e a identificação do paciente. A nossa segunda meta é melhorar a comunicação entre as equipes, né? A segunda meta internacional é a melhora da comunicação, que é basicamente as passagens de plantão, as passagens de cuidado entre um setor e outro, que a gente precisa informar bem o quadro do paciente para quem está recebendo esse paciente. Além de comunicações de exames que às vezes tem uma alteração muito significativa, que aquilo impacta de forma imediata para que o paciente tenha assistência correta. Um exemplo clássico, o paciente infartado, né? A gente faz o exame de troponina que mede a condição ali do paciente, né? E esse exame ele precisa ser, se tiver alterado, comunicado de imediato, porque aí o médico vai fazer o manejo desse paciente conforme a necessidade dele, e isso diminui o risco de morte do paciente pelo tempo de espera entre o resultado de exame, mesmo que não foi lançado no sistema ainda. A terceira meta é a melhora na segurança de prescrição, de administração de medicação, que eu acho que é uma meta bem conhecida, né? Que a gente vê muito falar aí na televisão de erros de medicação. Então, ela envolve todo o processo, desde a prescrição, desde a dispensa da farmácia dessa medicação, até o preparo e administração no paciente. Então, a gente tem dentro do protocolo todo um fluxo que precisa ser seguido para que funcione e o paciente seja realmente atendido com segurança. A quarta meta é cirurgia segura, que é a gente assegurar que o paciente que está sendo operado é o paciente certo, que se for questões de membro, que seja a perna certa, né? Porque a gente tem 2 lados. Isso, que seja o paciente correto, que seja a cirurgia certa para aquele paciente e todo um trâmite que existe dentro do serviço, que a gente fala que é um checklist de cirurgia segura. A gente faz esse checklist desde o momento que o paciente é preparado para a cirurgia até o momento que ele sai da sala cirúrgica. A gente tem umas perguntas chaves que são feitas e aí a equipe vai respondendo e esse checklist, quando feito de forma adequada, no horário certo, no tempo certo que ele precisa ser feito, também reduz riscos. Risco de esquecer material dentro do paciente, risco de ficar alguma coisa por fazer. Então, ele gera toda essa parte de segurança de cirurgias, né? A meta 5 é a higiene das mãos, que é para a questão de redução de infecção. Então, existem os momentos certos de higienizar as mãos dentro da assistência e a gente sempre orienta os profissionais desses momentos, que são 5 momentos. E a meta 6, que é a redução de risco de lesão por pressão e de quedas, onde a gente também trabalha todos os fatores de risco dos pacientes e quais ações têm que ser feitas durante o cuidado para redução de lesão ou de queda no paciente. Isso aí.
E de que forma a comunicação efetiva entre a equipe multiprofissional e os pacientes impacta tanto a segurança quanto a experiência do paciente? Diretor, pode responder. Bom, na verdade a comunicação é um dos pilares, como a Nayana falou. Então, na verdade, quando o paciente procura o hospital, ele está numa situação delicada, uma situação frágil. Então, a forma como a gente conversa com ele e conversa com a equipe, passa as informações, se tornou um dos pilares por isso, né? Nem sempre o que a gente quer comunicar é aquilo que a outra pessoa entende. E numa situação de fragilidade é maior ainda. Então, quando ele procura, ele quer ter uma experiência, ele quer sair dali melhor do que ele entrou. A gente, claro, não sabe se vai ser curado ou se vai ser ou não. Depende da doença, dos problemas. Então, a experiência do paciente vem para melhorar essa experiência ali dentro, né? Esse passo a passo, o que vai acontecer com ele, mas a gente não está falando de curar o paciente, né? A gente está falando realmente que seja um cuidado digno ali. E a segurança é para garantir que ele receba aquilo que é devido a ele, né? Então, que ele não receba um procedimento errado, faça uma cirurgia trocada, ou que agrave a saúde dele, né? Às vezes ele entra no hospital, a gente vê notícias por aí muitas vezes, né? Entrou no hospital, saiu pior porque foi feito algo de forma inadequada. Então, quando a gente vai comunicar, mesmo que a gente esteja cheio das informações, olha, no meu exemplo, eu como médico vou comunicar a um paciente uma situação. Se eu falar de uma forma inadequada, mesmo que eu esteja tecnicamente corretíssimo, isso vai gerar uma experiência negativa, isso vai impactar de forma negativa, isso pode desencadear situações, inclusive com evasão dele, ou saída dele do hospital, abandonando um tratamento, né, trazendo maior risco para ele. Então, essa comunicação é de fato um dos pilares, porque isso impacta diretamente no tratamento, na experiência e no prognóstico dele, né? Primeiro, a gente sempre fala, né? O início do tratamento do paciente começa com a conversa, né? Então, desde a recepção ali, foi acolhido adequadamente, ele já começa a sentir uma segurança um pouco maior, né? E depois vem todas as outras etapas. E nós temos, para complementar, Francisco, nós temos assim estudos que falam que quanto maior a judicialização em saúde, pior a sua comunicação na instituição. Porque a comunicação é a chave, né? Quando você oferta uma comunicação segura ao paciente, ele se sente protegido dentro daquela instituição. Mesmo que for uma comunicação de más notícias. Mesmo que for uma comunicação de um processo complexo, de uma situação complicada. Quando você senta, escuta o paciente e se comunica de forma eficaz com ele, o retorno disso é muito positivo, porque ele vai dizer assim, suponhamos que eu vou receber uma notícia ruim. Bom, a notícia foi ruim, mas eu fui acolhida, mas eu fui ouvida. Então, a comunicação para a segurança do paciente é imprescindível. Uma das coisas que a gente tem que pensar também é que nem todos os nossos pacientes têm o letramento em saúde que eu tenho. Então, às vezes, a Nayana vai dizer para mim assim, olha, Larissa, você vai fazer um procedimento, fique em jejum. Às vezes eu não sei o que é em jejum. Eu vou lá e como uma maçã. Então, só para você ter uma ideia, vão falar assim, olha, você está em jejum? Tô em jejum. Você comeu alguma coisa? Comi uma maçã. Então você não está em jejum. Então, para você ter uma ideia, assim, a comunicação é muito importante. Ela traz diversos percalços a respeito da segurança, né? Que é o nosso objetivo. Então, nós precisamos nos comunicar bem com o nosso paciente para que ele se sinta seguro no cuidado. E a comunicação entre as equipes também, né? Porque quando a gente se comunica, a gente alinha, né? Alinha o cuidado do paciente, alinha as informações para a família. E aí fica mais fácil, porque o paciente e o familiar faz parte do cuidado. Né? E eles ajudam nós, porque se a gente for pôr em números, eles são uma muito maior quantidade que os profissionais. Então, muitas das vezes, o próprio acompanhante ou o paciente, quando orientado, ajuda até nas condutas do médico mesmo, né? De dar detalhes de informação, que às vezes passou ali sem ser vista, né? Então, faz total diferença uma comunicação eficaz dentro da segurança do paciente também e da experiência do paciente de forma muito positiva. Verdade. Agora, essa pergunta pode ser para os três, né?
Vocês poderiam compartilhar um exemplo concreto de como um protocolo de segurança melhorou diretamente a experiência de um paciente no EG? Sim, nós tivemos um assim que foi excepcional, que foi as pulseiras de identificação dos nossos pacientes, a etiquetagem dos acompanhantes, dos visitantes. Isso trouxe muito mais segurança aos pacientes. Até recentemente, nós não tínhamos esse processo de etiquetagem. Então, agora, tanto os pacientes quanto os acompanhantes e os visitantes, eles recebem etiqueta. Às vezes, a gente até tem pode ter algum desgaste na recepção pela demora de liberação da entrada, às vezes porque precisa etiquetar, mas entendam, é um processo de segurança, faz parte das 6 normas internacionais de segurança do paciente, são processos que não são definidos por nós, mas sim pelo Ministério da Saúde, pelas instituições renomadas em saúde, né? Então, é uma situação que é relativamente simples, né, mas que traz uma segurança tanto para o paciente como para o profissional. Então, quando a gente está caminhando, eu já sei. Olhando, eu sei quem é paciente por conta da pulseira, eu sei quem é acompanhante, eu sei quem é visitante. Então, a gente consegue entender quem é que está circulando dentro do hospital. Para além de evitar, por exemplo, fazer medicação em paciente errado, isso evita também de pessoas estranhas circularem dentro da unidade, gerando um risco maior para a população. Então, foi um protocolo que foi instituído e que trouxe muitos resultados positivos, né? Que a gente está cada dia aprimorando mais. Tá certo. Tem um outro também, né? Temos vários assim, mas citando exemplos mesmo, né? Tem aí dentro próximo da etiquetagem, tem também a classificação de risco. A gente coloca nessa mesma pulseirinha, depois ele recebe a pulseira na chegada para ser identificado, e depois ele vai passar pela classificação de risco. O que é isso? A classificação de risco ela vai avaliar qual é o risco daquela pessoa se ela esperar mais tempo ou menos tempo ali na recepção sem ser atendida. Isso é para dar prioridade a quem está urgente, a quem está grave, né? Existem pessoas que procuram o hospital em uma situação muito grave que tem que entrar muito rápido. E outras pessoas que procuram o hospital em situações que podem passar, que podem, às vezes, deixar um paciente mais urgente passar na frente, que não vai ter esse prejuízo à saúde dele. Então, a gente precisa identificar qual que é o paciente grave, porque aí ele vai entrar mais rápido, todo mundo vai direcionar a atenção a ele, para não deixar que ele agrave dentro do hospital e piore, ou lá na recepção aguardando atendimento. Enquanto aquele que está menos grave, não é que ele não mereça atenção, mas é que a gente tem que priorizar para dar atenção a quem está com mais risco naquele momento. Então, essa classificação de risco é um ponto. A gente também está trabalhando a identificação do próprio hospital, mesmo o chão, né, com faixas de cores diferentes para guiar os pacientes em determinados setores, para eles não ficarem vagando ali procurando, onde é que é para fazer o raio-x, onde é que eu vou? E aí fica procurando, né? Para quem é de fora, parece um labirinto. Isso, exatamente. Isso, E é importante a gente salientar também que na classificação de risco a gente usa um protocolo adaptado para o sistema que tem no hospital, que é o Manchester, que é um sistema, né, muito assim, renomado, ele é utilizado em grandes hospitais. Então, assim, o próprio sistema, quando você vai jogando as queixas do paciente, né, sinais vitais, tudo, ele mesmo te direciona para onde qual que é o nível de gravidade desse paciente. Então, assim, as chances de erro são bem reduzidas, né? Assim, não é só o profissional decidir, né? Assim, existe o programa, o sistema que faz esse direcionamento dos pacientes. Não é só uma avaliação subjetiva, né? Isso, tem algo não objetivo é subjetiva. também. E aí, assim, eu tenho uma história bem engraçada para contar. Nós somos um hospital, né, escola também, né, a gente recebe o pessoal da universidade, né, técnicos de enfermagem para treinamento, para passar ali, né, pelo estágio deles. E aí a gente teve um evento adverso, que eu falo assim, a gente nunca tinha parado para pensar nisso por ser comum. Então, o paciente, quando vai fazer cirurgia, não sei se você já fez cirurgia, a gente recebe um potinho lá com um sabãozinho amarelo, que a gente chama clorexidina desgermante. E aí, antes da cirurgia, no preparo, a gente toma banho com a clorexidina para poder matar as bactérias ali da pele e entrar para o centro cirúrgico. E aí, uma paciente recebeu o potinho dela, e aí isso entra também a comunicação.
foi falado que ela tinha que tomar o banho, mas eu acho que ela não entendeu, assim, porque como normalmente as cirurgias eletivas, elas começam de manhã. Então, às vezes, as técnicas ali, os profissionais passam no início das 6 horas da manhã e a pessoa ainda está acordando. E aí a questão também do letramento em saúde, né, Larissa? Às vezes a pessoa também não entendeu. E aí falaram para uma paciente, olha, tem que tomar banho. Eu acho que ela não entendeu direito, viu o copo, viu a clorexidina, que parece uma gelatina líquida, e aí ela tomou a clorexidina. E aí chegou no centro cirúrgico, ela passou mal, vomitou e viram que perguntaram para ela falou, não, eu tomei, ela, né, na inocência. E assim, a gente foi notificado em relação a isso, os alunos também, né, presenciaram, contaram como foi. E aí, em parceria com a universidade, a gente montou um projeto lá dentro, porque a segurança do paciente é isso, né, é montar estratégias de prevenção e correção de risco dos pacientes. E aí, a gente conseguiu com isso, né, amenizar, administrativamente também, né, financeiramente impactou, porque hoje as nossas clorixidinas vêm de forma individual em frascos, que aí evoluiu e economizou para o hospital, e é super chique, porque é uma coisa que normalmente a gente não vê nas unidades hospitalares. Deixou de ser alimento. Deixou de ser alimento, né, parecido com alimento. A paciente, graças a Deus, ficou bem, né, foi assim, correu um risco, né, na verdade, de intoxicação e etc. Mas foi um alerta para nós que a gente precisava melhorar isso. Então, hoje lá, as clorexidíneas vêm nos frasquinhos já pronto, né, compros, com redução de custo, com segurança para o paciente. Então, totalmente mudou a qualidade, a universidade estava junto, isso virou até um trabalho apresentado em congresso. Então, é isso, a segurança do paciente é prevenir, corrigir e melhorar o serviço dentro da assistência. Salvando vidas. Salvando vidas. E para vocês, quais são os maiores desafios que o Hospital Estadual enfrenta ao tentar integrar as práticas de segurança do paciente como experiência positiva para essa pessoa em tratamento? Olha, cultura organizacional. Quando a gente fala tanto de experiência do paciente, que é relativamente nova, a política, as propostas, quanto à experiência do paciente, que é recém-nascida, nasceu agora, né? Nós falamos de cultura organizacional. A saúde, ela tem um hábito de trabalhar, né? E conforme vai havendo os estudos, as publicações, até mesmo que nós falamos no episódio passado, a digitalização da população, né? Que vai dizendo como que ela quer ser atendida, o que é importante para ela. Então, a gente precisa trabalhar a cultura organizacional, quer dizer assim, olha, até aqui nós trabalhamos assim, mas agora nós precisamos trabalhar assim. Então, esse processo de transferência de informação, de comunicação entre as equipes. Mas era feito assim, sim, mas agora não é mais. Agora nós precisamos priorizar a segurança do paciente, o cuidado centrado no paciente, a comunicação com o paciente. Então, esses são desafios que nós enfrentamos em todas as unidades que vão se propor a implantar uma segurança do paciente eficaz, um cuidado centrado no paciente de qualidade, uma experiência voltada para o paciente, né? É mudar mentalidades, é mudar processos, é investir tempo em qualificar as pessoas, a trazer elas para junto do processo, para junto da ideia. Então, isso leva tempo, mas você precisa plantar, né? A gente só colhe aquilo que a gente planta. E isso é para tudo na nossa vida, seja literalmente, né, quanto simbolicamente. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Quer plantar uma saúde de qualidade? Então, vai precisar investir em cuidado centrado no paciente, experiência do paciente, segurança do paciente. Essa cultura organizacional é fundamental. E também o impacto também é a própria cultura do paciente também. Isso. Então, a gente, e da cidade, da sociedade como um todo. A gente, né, é natural, nós todos gostamos de nos sentirmos protegidos, mas não gostamos de burocracia. Então, às vezes, o que aconteceu, por exemplo, no hospital, todo mundo tinha uma facilidade de acesso ao hospital, e aí nós conseguimos tornar mais segura essa entrada, né? Às vezes pessoas entravam de forma inadvertida, sem se identificar, e isso trazia um risco para nós mesmos e para os colaboradores e para os pacientes. Colocamos ali a identificação de todo mundo. No mesmo dia que nós implantamos, por exemplo, até a polícia apareceu lá na porta
com denúncias de que nós estávamos barrando ou proibindo a entrada de pessoas. Mas, na verdade, isso não é a verdade. A gente só estava querendo identificar todo mundo conforme o protocolo. E aí, até a gente mudar essa cultura da sociedade também, e entender que o que a gente está fazendo é para segurança. Por exemplo, todo mundo quer entrar e levar qualquer comida para as pessoas lá dentro. Mas a gente sabe que se a pessoa levar uma comida lá dentro e um paciente passar mal depois de ingerir essa comida, quem vai ser responsabilizado é o hospital. Isso. Né? Então a gente tem que também pensar na segurança tanto da instituição quanto do paciente. Então a gente vai fornecer alimentação, a gente faz a identificação, gerando um protocolo de segurança mesmo. E um ponto importante, Francisco, é que não podemos confundir a experiência do paciente com fazer todas as vontades do paciente, do acompanhante, do familiar. Nós precisamos priorizar. Meta 1 é a segurança da instituição, dos colaboradores e do paciente. Depois disso, a gente consegue trabalhar todas as outras normativas, né? Todos os outros pontos, desejos, se tiver. Mas nós precisamos priorizar a segurança. Então, às vezes vai entrar comida, às vezes não. Isso vai ser avaliado. Às vezes vai entrar trocas de acompanhante fora do horário, às vezes não. Isso será avaliado. Mas, via de regra, as propostas são para segurança, né? Para proteger tanto quem está lá dentro, como paciente, acompanhante, como quem está trabalhando. Tá certo. E como vocês têm trabalhado para criar uma cultura institucional que valorize tanto a segurança quanto a experiência do paciente? Dentro da segurança do paciente, a gente estimula muito os colaboradores às notificações. As notificações por exemplo, tive um evento, alguma coisa aconteceu com o meu paciente ali de errado que não está dentro do que deve acontecer. Os profissionais têm um sistema interno nosso que eles preenchem uma ficha contando o que aconteceu. Então, a segurança do paciente não tem interesse em quem fez a gente quer saber o que tem acontecido. E aí, a partir do que aconteceu, a gente toma as providências junto com a diretoria, porque são braço direito, junto com a coordenadora multi, junto com os coordenadores, o que nós vamos fazer para melhorar isso aqui. E aí, assim, a gente vai seguindo. Então, sempre tem, né, em todas as admissões, falo as contratações, né? Converso com os profissionais que vão trabalhar lá, conto que existe a segurança do paciente, porque a segurança do paciente no Brasil iniciou em 2013. Então, é muito recente, né? E vários cursos da saúde não tem nem como matéria, né? E as pessoas não conhecem. E aí, chega lá, estou eu para falar que existe uma segurança do paciente, está a Larissa para contar sobre letramento em saúde, sobre a experiência do paciente, e é tudo muito novo para nós aqui no nosso município, né? Assim, do nosso costume, né? E aí, a gente conta e pede para que notifiquem, para que tomem cuidado, dá exemplos, né, do que pode acontecer, da necessidade dessa comunicação deles comigo, né, enquanto enfermeira da segurança, para poder melhorar o serviço que a gente presta. Então, a gente divulga cartaz de como notifica, né, por que notificar, incentiva. Várias vezes eu entrevisto algumas famílias, eu vou passando nos leitos, conversando, as pessoas contam como tem sido a experiência delas, se algum problema ou não. Quando existe alguma queixa, a gente já tenta intervir, para que realmente flua bem e que seja, assim, uma experiência boa, mesmo diante da dificuldade ali familiar, de uma doença na família. É verdade. E que medidas específicas o ERJ tem adotado para alinhar segurança e experiência do paciente? Treinamentos. Sim. A gente trabalha com treinamentos, capacitações, conversas, um alinhamento muito fino entre as gestões, tanto a alta liderança quanto a média liderança, para que a gente possa ofertar. Não existe segurança do paciente ou experiência do paciente sem a experiência do colaborador, né? A gente não pode tratar só de segurança do paciente se eu não ofereço segurança para o meu colaborador. Então, são aspectos, sim, que a gente tem que discutir muito para alinhar as expectativas, né? Isso. Que é a nossa fala-chefe. A gente precisa alinhar as expectativas, tanto do que a equipe consegue, do que o paciente precisa, e treinar, capacitar. A gente tem que capacitar a lavagem das mãos, tem que capacitar a identificação de paciente, tem que capacitar a cirurgia segura, tem que capacitar processos, protocolos, tem que capacitar a nutrição, todo mundo, fisioterapia recorrente, né? O óbvio, a gente precisa tirar
a ideia de que é óbvio. Não é óbvio. O óbvio precisa ser dito. E quando a gente fala de segurança do paciente, ele precisa ser dito repetidamente, né? Quando a gente fala de experiência do paciente, ele precisa ser dito constantemente, né? Para que a gente possa realmente, de fato, colher bons frutos de tudo isso que a gente tem trabalhado. Isso. O treinamento é tão importante, na verdade, que uma das revoluções da saúde foi o treinamento da lavagem das mãos, né? Na história da saúde, do tratamento, né? Até então, o cirurgião, por exemplo, na época, era bonito ele andar com um jaleco sujo, que indicava que ele indicava que ele tinha fazia muito trabalho, trabalhava. A partir do momento que priorizou a higiene, né, então lavando as mãos, houve uma redução de risco de infecção de forma muito, muito evidente. E isso ficou claro, não teve nem dúvidas, né, que era uma medida que mudava e realmente que impactou de forma estrondorosa mesmo no nosso futuro. Então, só o fato de lavar as mãos, por exemplo, a gente já consegue reduzir. Entretanto, existe uma técnica específica para lavagem de mãos. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Então a gente precisa treinar. Como é que eu vou lavar a mão? Não é igual, né? A gente lava em casa quando é criança, você aprende. Não, tem uma técnica certa. A gente tem isso na aula na medicina, na enfermagem, nas áreas da saúde. A gente tem aula de como lavar as mãos, por exemplo. Então é nada mais justo que a gente também replique e treine todas as equipes com todos os protocolos de segurança que a gente tem instituído também. Pegando um gancho na fala do Juliano sobre a higiene das mãos, né, que é a quinta meta também da segurança do paciente. O ano passado a gente teve, né, a grata, né, satisfação de participar de um projeto nacional, chama Projeto Multimodal de Higiene das Mãos. E aí eles escolhem alguns hospitais e nós dentro do estado fomos escolhidos para participar desse projeto. E aí é um projeto muito interessante porque, assim, primeiro eles escolhem hospitais de UTI e pedem que seja feito dentro das UTIs. Então, a gente tem 2 UTIs com 10 leitos cada. Aí, a primeira parte, a gente avalia toda a estrutura, né? As nossas UTIs têm uma estrutura maravilhosa e organiza tudo que precisa. Assim, se tem, põe cartaz identificando como lavar, né? A lavagem correta, né? A higiene correta dessas mãos, porque tem um tempo, né? Tem uma quantidade de sabão que coloca na mão, é todo um processo técnico. E aí a gente identifica em todos os lugares que são necessários e aí depois a gente observa as equipes silenciosamente. Como que vai ser? Após esse tempo de observação, a gente olha pelo menos 200 oportunidades que os profissionais teriam de lavar as mãos. Aí, após isso, a gente faz as capacitações, treinamentos em loco, né? E a gente fez um mês de maio inteiro, é o mês de higiene das mãos. E aí, a gente fez um mês de maio inteiro de capacitações e experiências lá para os meninos e quiz. E, ok, depois que passa esse período, a gente reavalia novamente. E assim, a gente teve uma grata surpresa, porque foi assim, maravilhoso o resultado que a gente teve, né? Então, a gente tem resultados em números de que super funciona, que a higiene das mãos é uma forma muito barata, prática de reduzir infecção. Quando a gente pegou as infecções por catéter, né, que são procedimentos que fazem dentro da UTI ali, de acesso central, a gente reduziu em 80%. O risco de infecção desses pacientes. Então, assim, aí a gente depois retorna, mostra os resultados para a equipe, né? E isso também acaba que aquele feedback que a gente dá, olha, a gente estava vigiando vocês escondidos, não contou, fez todo esse processo, melhora, né? Mantém ali, mas logo em seguida a gente tem que ir lá relembrar de novo, igual a Larissa falou. A gente tem que higienizar as mãos. E é uma coisa básica, né? Simples, que faz total diferença dentro da assistência em saúde. E a gente consegue comprovar que faz mesmo. Verdade. E de que maneira vocês envolvem e incentivam os pacientes a participarem ativamente de seu próprio cuidado e segurança? Lá no hospital, nós temos a ouvidoria, que é o ponto forte de recebimento, tanto de elogios, quanto de demandas, queixas, sugestões. E além da ouvidoria, agora nós temos o próprio núcleo de experiência do paciente, que é o espaço que vai ouvir esse paciente, que está aberto para ouvir esse paciente. E agora, em abril, a gente inicia o conselho consultivo, que nós vamos levar os pacientes para dentro da unidade, para tratar e trabalhar com eles os nossos processos, os nossos fluxos, o nosso cuidado, para que eles também nos ensinem como que eles precisam ser cuidados. Então, nós estamos com esses 3 pontos em abertos no hospital
E fora toda a nossa equipe que está à disposição de ouvir o paciente, né? Ouvir, entender, compreender o que é importante para ele, né? No cuidado. Chega sempre, né? A todo momento chegam falas de pacientes até nós. Então, via ouvidoria, via mensagem do WhatsApp, redes sociais outras. E claro, também pelas vias ali internas mesmo também. Então, a gente aproveita todas essas informações. Essa ideia do conselho consultivo veio da Larissa mesmo, ela está à frente desse projeto também, e que é uma ótima iniciativa para a gente escutar alguns representantes da sociedade. A gente recebe muitos vereadores trazendo as demandas, mas são mais pontuais. A gente gostaria de ter esse acompanhamento do conselho consultivo, dando assim um feedback do que a comunidade tem falado, requisitado ou achado de melhoria, de sugestão, de reclamação. E aí a gente sabe que o hospital tem muito desafio, então a gente está aqui falando coisas boas, avanços, mas a gente sabe que também tem muitas oportunidades de melhoria e muitas vezes a gente não consegue fazer isso de forma muito rápida, né? Então a percepção da sociedade pode não acompanhar o avanço interno ali, e isso demora mais, até toda a sociedade perceber que teve uma melhoria em tal setor, isso leva mais tempo e é trabalhoso também até a gente divulgar e deixar que todos saibam. Mas esse caminho de volta também é muito fortalecedor para nós, que a gente já sabe e mede, né? É o nosso termômetro. A gente vai medindo a temperatura, vendo como é que a população está recebendo. Isso mesmo. E como a tecnologia tem sido utilizada no EJE para melhorar simultaneamente a segurança e a comunicação com os pacientes? Querem falar, mas eu falo assim, a gente teve a implantação do MV, que é o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico ele trouxe uma maior segurança para o paciente, principalmente na transição do cuidado. Então, hoje, as evoluções são todas pelo MV, as prescrições são todas pelo MV, você consegue rastrear quem entrou, quem acompanhou pelo MV. Então, o sistema eletrônico ele trouxe muito mais confiabilidade no processo. Então, a passagem de plantão fica mais segura, porque está tudo no MV, os exames. Então, você consegue acompanhar o paciente que ele veio há 6 meses atrás e retornou, você consegue rapidamente olhar o que ele fez 6 meses atrás. Isso. Ele é um sistema de gestão hospitalar. Então, além da informação do paciente em si, ele contém todos os dados do hospital, inclusive compras, material financeiro, a parte de arquivos, almoxarifado, farmácia. Então, a gente consegue rastrear tudo que esteja ali dentro. Então, veio uma seringa de tal lugar que a gente conseguiu dispensar para tal paciente, foi usada ali para fornecer, para colocar uma medicação naquele paciente, e aquela seringa estava com um defeito. Então, a gente sabe rastrear o lote, ver qual que é, e depois fazer a documentação específica para retornar para o fabricante, fazer um novo processo de compra com itens melhores, às vezes com alguns defeitos. Então, a gente consegue ter essa segurança também de instrumentos, de insumos, né, e de medicamentos lá dentro, além de todos esses dados que a Larissa já falou. Isso. E outro ponto importante foi a digitalização da população, porque a gente começou a receber, então, a percepção deles de cuidado. Até então a gente não tinha, porque como não tinha celular, as pessoas não tinham internet, então ficava isso assim, eu conversava com a minha vizinha. E essa informação morria ali. Agora não. Agora as pessoas conseguem disseminar maior a percepção de cuidado delas, o que chega para nós. Por isso a transformação na saúde, né? Por isso a transformação no cuidado, um cuidado centrado, um cuidado de excelência. A pressão aumenta, dentro né? da segurança do paciente, a gente falou das metas, mas a segurança do paciente, ela trabalha, né? Tanto as dificuldades ali, né? Os eventos adversos e incidentes que a Larissa falou no início, só explicando, a gente considera basicamente assim, incidentes sem danos, que é aquele que poderia ter causado algum problema, ou que de risco, ou que tenha, por exemplo, feito uma medicação em você, mas você não era alérgico, você não teve nenhuma reação. E os incidentes com danos, que a gente fala como evento adverso, que é aquele que você teve algum problema em relação ao que aconteceu. Por exemplo, fez um remédio errado e você tinha alergia àquele remédio e passou mal, teve alguma piora. E aí, dentro disso, a gente fala, né, que são monitorados os riscos, né, dentro da assistência, a hemovigilância, que são as reações transfusionais. Então, todo paciente que tem reação
quando recebe sangue, transfusão, a gente notifica, a gente investiga o motivo do que aconteceu. E aí, em parceria com o Hemocentro aqui, a doutora Miriam ajuda muito, porque ela faz umas avaliações e a gente precisa notificar para a Visa, que é a Notivisa, para a Vigilância Sanitária do Estado, que aconteceu aquela reação para a gente investigar se foi um problema dentro da manipulação ali daquele hemocomponente ou se é do próprio paciente. Então, tem várias especificações. A gente também lida com a tecnovigilância, que é essa parte que o doutor Juliano falou. Às vezes, vem lotes com materiais que tem algum problema. Então, a gente também notifica isso para a vigilância, porque a vigilância do Estado também procura as empresas para saber o que está acontecendo. E tem também... Nossa, peraí, me deu um branquinho. É a hemovigilância, a tecnovigilância, da assistência. E a farmacovigilância, que estaria dentro das reações transfusionais. Então, erro de prescrição, que a nossa farmácia hoje, dentro da segurança do paciente, os farmacêuticos fazem uma avaliação da prescrição. E aí eles ligam para o médico e falam, olha, conferir direitinho, vamos verificar, então esse medicamento agora é padronizado, esse aqui não mais. Então, eles vão ajustando ali e apoiando os médicos nas prescrições e avaliação também das reações dos pacientes, se teve algum problema ou se não. Então, acaba que a gente acompanha todo o processo mesmo de cuidado e de assistência feita para o paciente, tentando, de todas as formas, resolver algum problema ou prevenir algum problema. Nós já tivemos alguns problemas relacionados a isso, mas um exemplo bem forte foi na época da pandemia. A gente comprava os materiais, os medicamentos sedativos, e bloqueadores neuromusculares, para os pacientes ficarem na ventilação mecânica, respirando por aparelhos. Só que na época da pandemia, assim, havia uma escassez no mercado, então havia uma dificuldade de compra, a gente conseguia comprar, mas quando chegava as medicações, a gente precisava de uma dose muito maior para sedar um paciente do que atualmente, ou antes da pandemia ou depois. Então a gente identificava, essa medicação ela não tem a mesma potência, embora esteja com a mesma dosagem, mesma descrição, ela não está conforme a medicação que a gente conhece. Então, isso foi muito comum, não só aqui, em vários hospitais, na verdade, era quase a prática, nos hospitais a gente percebia, todo mundo usando doses muito maiores de sedativos para conseguir sedar um paciente para manter ele em ventilação mecânica por conta dessas questões que a gente fala. E por isso a gente precisa ter essa vigilância, esse olhar mais crítico, essa observação, saber pontuar e cobrar mesmo, porque no momento que a gente precisa ter a medicação de qualidade, substância de qualidade, o insumo de qualidade ali. É verdade. E quais indicadores vocês monitoram para avaliar e aprimorar continuamente os processos relacionados à segurança e experiência do paciente? A segurança do paciente, dentro daquelas metas que eu te falei, das 6 metas, todos os protocolos têm indicadores específicos. Então, para todos eles, a gente monitora minimamente uns 5 indicadores. Então, por exemplo, cirurgia segura, a gente vai monitorar quantas vezes a gente teve 100 cirurgias, a 100 passou pelo checklist, foi preenchido dentro do sistema MV. E aí a gente faz um cálculo de quantidades, e tem um sistema que a gente chama os SIGOS, que a gente precisa alimentar. Então, mensalmente, a gente alimenta os SIGOS com os dados que eles pedem dos indicadores. Então, questão de quantidade de notificações que a gente teve e de tratativas realizadas com essas notificações, dentro da cirurgia segura, dentro da higiene das mãos, o consumo de sabão e de álcool que a gente teve dentro do hospital nos diz se está tendo higiene das mãos. Então, a gente vai monitorando tudo isso e preenchendo os formulários que são necessários, e aí, através dos dados que a gente encontra, a gente consegue observar o que está indo bem, o que não, o que precisa trabalhar melhor, e aí até direciona os nossos treinamentos, as nossas condutas em relação aos profissionais lá, como que a gente vai lidar com a situação. Lembrando que essas notificações, elas são obrigatórias, então se qualquer... E não precisa acontecer algum evento adverso para elas ocorrerem. Se você identificou algo que possa vir a gerar um risco maior de um paciente, você já deve, o profissional já deve notificar, ou qualquer pessoa. Então, eu tô com uma maca que
a parte do apoio lateral aqui, para levantar, está quebrado, está soltando, não está... Isso gera um risco de o paciente, às vezes, se mexer e cair. Então, se você identificou esse defeito na maca, já deve notificar. Tem uma rodinha de um carrinho, tem qualquer problema potencial, você já deve notificar. Então, não precisa... Na verdade, o ideal é isso, você notificar antes que ocorra o problema. Então, essas são notificações que a Nayara se referiu, que é o que a gente tem que manejar, e depois, primeiro a gente avalia o número, né? Mas o número não é um indicador isolado. Né? Então, não basta notificar, a gente tem que agir também. Tem que fazer um olhar crítico em cima do número. Então, a gente tem indicadores lá, a gente está tendo muita queixa porque demora no atendimento. Mas vamos entender de quem que está vindo essa queixa, qual que é o perfil do paciente. Então, você precisa fazer uma análise crítica em cima dos indicadores. A instituição de saúde ela é movida por indicadores. Nós temos indicadores para sair pela culatra lá. De tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, tudo quanto é número. Lá no MB mesmo, você tira indicador de tudo que é jeito. Mas a gente precisa entender assim, qual que é a nossa prioridade, quais são os indicadores que a gente precisa analisar para, de novo, promover, produzir uma saúde qualificada, resolutiva e humanizada. Então, segura. Então, esse é o trâmite que a gente se desloca, né? Para fazer essa avaliação crítica. E dentro da segurança do paciente, a gente trabalha muito o que chama cultura de segurança do paciente. Instituições amadurecidas já tem. É o colaborador entender que ele nos informar o que está acontecendo, que é realizar as notificações, não vai gerar qualquer tipo de consequência para ele. Né? Na verdade, ele está nos ajudando. E aí, quando a gente cria essa cultura, a gente passa a ter notificações com teores realmente assim, melhores, com assim, coisas que realmente a gente precisa estar de olho, igual a Larissa falou, com um filtro mesmo de gravidade, de necessidade de estar ali resolvendo e procurando prevenir alguma situação mesmo. E aí, isso é bem interessante. O ano passado a gente assim, começou bem mais firme nessa parte da segurança do paciente, e aí a gente vê uma evolução assim, dos colaboradores imensa em relação a isso. Né? Por ser uma novidade, a gente sabe que tem instituição de saúde que nem sabe que precisa. Sabe que existe a lei, mas às vezes não tem essa mesmo, né, trato que a gente tem tido hoje em dia. Mas, assim, é bem interessante. Eu até falo para o doutor Juliano, às vezes eu acho o diretor técnico, o doutor Pedro, eu falo, gente, como as notificações têm melhorado. Né? Porque aí você começa a ver que eles realmente estão entendendo a importância de notificar e o quanto isso faz diferença para nós, enquanto gestores que estão ali trabalhando, quanto para eles, né? Que traz uma melhora tanto para o profissional quanto para o paciente. No momento, nós estamos estimulando a notificação, né? De tudo mesmo, assim, de forma criteriosa. Entretanto, o objetivo é que não tenha notificação, né? Que a gente trabalhar a ponto, regularizar tudo, reduzir os riscos, a ponto da notificação cair muito. Mas não por falta de observar, não da falta de olhar criteriosamente os nossos funcionários, mas sim porque às vezes não tem mais aquelas falhas que a gente aponta. Isso mesmo. E que tipo de treinamento e capacitação é oferecido à equipe para fortalecer tanto a segurança quanto a experiência do paciente? As nossas capacitações, elas são acompanhadas pelo RH e o centro de ensino da nossa unidade. E um dos treinamentos que a gente recebeu sobre isso é em cima dos próprios indicadores. É nós entendermos, assim, então, quais são os indicadores que mais possuem gargalos críticos dentro das nossas equipes. Então, cada gestor dentro da sua própria equipe e tratar isso em treinamento. Então, dentro da minha equipe, eu tenho maior dificuldade com manejo do paciente pediátrico em ventilação mecânica. Então, eu vou treinar minha equipe de fisioterapia para manejo do paciente pediátrico em ventilação mecânica. Na psicologia, eu tenho atendimento ao paciente em surto psicótico ou tentativa de suicídio. Então, a gente vai treinar a equipe para isso. Isso é em todo o hospital, em todas as lideranças. Então, a gente pega os indicadores, as notificações. Então, a segurança do paciente é um monitor, né? Então, eu recebo demandas da segurança do paciente, vejo os indicadores de produtividade e a gente avalia como que vai ser feito esse circuito de treinamentos.
para que a gente consiga zerar, então, as nossas notificações, porque a gente colocou a casa em ordem, né? Colocou as coisas no lugar, tem preconizado pela segurança antes do evento, antes do incidente. Então, esses são os nossos objetivos enquanto instituição. Certo. Então, agora a gente está chegando ao final, né, dessa série de perguntas. Então, uma pergunta para os três aqui. Quais seriam suas principais recomendações para outras instituições que desejam melhorar a integração de segurança e experiência do paciente? Que o UERJ é uma referência, né? Acho que bom, se a gente pudesse falar assim, seria 2 pontos, né? Capacitar a equipe, né, e treinar a comunicação. Seriam 2 pontos. Capacitar a equipe quanto à segurança do paciente, né? Então, todo protocolo protocolo de cirurgia segura, né, protocolo de identificação, seguir todos os 6 passos e a comunicação adequada. Então, eu falar aquilo que eu devo falar, mas de uma forma que seja compreensível para cada paciente. Assim, se eu estou lidando com um paciente com alta escolaridade ou não, que ele consiga assimilar da mesma forma, então consiga ter essa versatilidade na forma de comunicar. E isso, na minha opinião, seria isso. A gente reduziria a taxa de erros de forma muito grande. Não erros, eventos adversos, né? Porque nem sempre é erro. Às vezes é a compreensão que destoa. E a capacitação vai melhorar tecnicamente, né? Os nossos profissionais, vai melhorar mesmo a compreensão de como deve ser a abordagem, de como deve ser o tratamento, de como deve ser a postura ali dentro, né? E isso acho que já nos encaminha muito bem. Isso. Eu concordo. Valido tudo que o Dr. Juliano falou. Eu acho que a comunicação, ela é o carro-chefe de toda transformação em saúde. Nós precisamos aprender a nos comunicar melhor com o nosso paciente, esclarecendo ele do processo que ele vai vivenciar, ouvindo com atenção o que ele tem para dizer, mesmo quando for algo que nos atravessa, mesmo quando for algo que é sentido de maneira aversiva por nós, nós temos que estar com os ouvidos bem atentos para ouvir. E a capacidade técnica, né? Nós precisamos ter capacidade técnica, bons desfechos clínicos, bons resultados na saúde, mesmo quando for resultados, por exemplo, de um processo ativo de óbito, mas que esse processo, mesmo que seja um processo ativo de final de vida, tudo, mas que seja vivido de uma maneira em que o paciente se sinta acolhido, respeitado, validado, ouvido. Então, ele, a família, todos os envolvidos no processo. Então, eu acho que esse é o carro-chefe da saúde, é nisso que eu sugiro e que eu digo assim, invistam nisso, né, que a gente vai colher bons frutos. Tá certo. E então, eu quero agradecer a vocês aqui pela brilhante participação, né, do trio aqui nesse 2º episódio da série de podcasts Experiência do Paciente, essa parceria entre a TV Câmara e o Hospital Estadual de Jataí, Dr. Serafim de Carvalho. Aí eu vou agradecer aqui individualmente e vocês ficam à vontade para fazer considerações finais. Larissa, muito obrigado. Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela sua oportunidade. Para nós, falar sobre a experiência do paciente, falar sobre o que nós queremos para o Hospital Estadual de Jataí é muito importante, porque nós precisamos da colaboração da comunidade para isso se tornar realidade. Então, mais uma vez, convido a se inscreverem para participar do Conselho Consultivo. Venham tratar de saúde com a gente. Nós precisamos ouvi-los. Estamos abertos para isso. Então, é um privilégio. Muito obrigada. E hoje a gente discutir segurança do paciente, que é um tema tão central dentro da unidade de saúde, traz muito mais brilho para essa proposta de cuidado. Obrigada mesmo. Isso mesmo, Nayana. Eu quero agradecer o convite. Eu acho que para a segurança do paciente, né, estar aqui, falar de segurança do paciente é muito grandioso. Porque é um assunto que agora, né, que nós estamos descobrindo. Eu falo, a gente vai aprendendo junto lá no hospital também, mas assim, é muito bom. É muito bom que as pessoas conheçam que existe esse processo, né, que existe todos os protocolos, que a gente tenta, né, e quer fazer com que aconteça da forma ideal que tem que ser,
padronizado, organizado, né, trazendo a segurança para as pessoas, e que é muito bom tanto para os pacientes quanto para os profissionais, que a gente tem vários profissionais que às vezes não conhecem o serviço, aí quando me conhecem, que eu começo a contar, é como se fosse um divisor de águas dentro daquele atendimento, quando a gente fala, olha, tá assim, a gente tem um protocolo, você viu, tá, né, você vai conversando, e aí as pessoas acham interessante. E aí é isso que a gente está precisando, é isso que a segurança do paciente está precisando nesse momento, que as pessoas realmente comprem, né, a segurança, que façam, né, que gostem daquilo e que vejam resultados, porque normalmente são os resultados muito positivos para a gente e para as pessoas também, que quando a gente chega lá para conversar e fala o que você faz e por que você está lá, né, igual a Larissa falou, a gente acolhe, escuta, né, tentamos ajudar da maneira que eu consigo, né, dentro do meu serviço, mas eles se sentem muito felizes, e eu acho que em todas as tratativas que hoje eu precisei fazer junto com os nossos pacientes e familiares, todos depois me agradeceu e ficaram felizes, independente se era num processo, né, de morte, ou se era uma alta, ou se era uma transferência, todos se sentiram muito acolhidos e perceberam tanto que a gente tem tentado, que a gente tem trabalhado para trazer para eles um bom atendimento. Então, eu agradeço muito a oportunidade e fico muito feliz da segurança do paciente ter reconhecimento, né, dentro da instituição e ser apoiado dessa forma. Sem dúvida. Juliano? Bom, eu agradeço também, Francisco, agradeço a TV Câmara. A gente está aqui hoje falando desse projeto que é muito grande, né? E estamos representando, na verdade, uma equipe muito grande lá do hospital. De mais de 500 pessoas, né? Que trabalham todos os dias, que doam ali o seu tempo mesmo e o seu trabalho, que também estão empenhados nessa melhoria. E lembrar que o hospital, que essa busca nossa pela melhoria do hospital, traz um retorno muito grande a nós mesmos, né? A segurança, lembrar que é um hospital que atende, como eu falei, eu sou de Jataí, atende a minha própria família, né? Já tive muitos familiares que operaram ali dentro, que passaram ali por dentro. Então a gente gostaria que tudo fosse da melhor forma possível, né? Quando a gente precisasse também, eu mesmo, né, precisando. Então que a gente procura, quando a gente procura um serviço de saúde, que a gente não, claro, a gente nunca quer procurar por vontade própria, a não ser quando a gente precisa, embora a gente tenha que fazer a prevenção nas formas corretas, nas unidades básicas. Quando a gente precisa de um hospital é porque a gente está sofrendo, então a gente quer ter realmente ali o acolhimento, quer ser ouvido, quer ser bem tratado, e se sairemos aí curados ou não vai depender de outras questões aí, técnicas e que Deus sabe, né? Então às vezes foge da nossa competência enquanto seres humanos, mas enquanto está ao nosso alcance, a gente quer trabalhar pela melhoria da experiência dele, né? Que seja uma experiência exitosa, na medida das nossas possibilidades, ou pelo menos que seja um acolhimento muito exitoso, né? Que ele saia dali agradecido pelo cuidado que ele teve. Se for realmente, por exemplo, um processo de óbito, que sejam de uma forma pacífica, de uma forma bem recebida pela família, que seja com o menor sofrimento possível, né? Ou com nenhum sofrimento, né? Claro que ninguém quer. E isso tudo passa, né? Todas essas questões estão entremeadas com a segurança do paciente, com a experiência do paciente. A gente quer trabalhar também com a experiência do próprio funcionário lá dentro, para melhorar também, né, esses dois lados, tanto o paciente quanto o funcionário. E isso nós vamos aos pouquinhos. Nós estamos já avançando muito, muito mesmo, mas quero contar aí com o apoio da comunidade também, nos apoiando, nos orientando, nos dando esse feedback, esse retorno, e temos a noção de grandes desafios, do grande desafio que nós temos à frente ainda, mas também já sabemos o quanto nós já alcançamos, o quanto nós já trilhamos com toda essa equipe que eu falei, mais de 500 pessoas, que é uma grande família mesmo. É verdade. Quero agradecer também a Jaqueline, na comunicação, mais uma vez, vendo fazer a cobertura aqui de mais um episódio do podcast Experiência do Paciente. A gente espera também você que está nos vendo, né? Mande suas perguntas, se tiver alguma dúvida, algum questionamento aqui para o pessoal, é só colocar ali na caixa de comentários, né? E nesses 2 últimos episódios que falta, aí
a Larissa e seus companheiros, né, vão responder as suas perguntas. Então a gente volta no terceiro episódio desta série de podcasts. Até lá!